Temos hoje uma missão bem difícil, né? Vamos falar, né, sobre desenhos animados, né? Nosso top 10 da década de 80, da década de 90, e é exatamente isso que faz com que esse assunto se torne tão difícil, né? Década de 80 e década de 90 foi onde nós tivemos as melhores safras, né, de desenhos animados. Pra mim, né? fica mais difícil ainda de falar sobre isso porque eu não vivi essa época. Pois é, mas assim, a década de 80 e 90, a dificuldade está pela quantidade de bons desenhos. Tu tinha desenhos que eram desenhos voltados ao público mais infantil, aos pequenininhos, tu tinha ali já as crianças um pouquinho maior, tu tinha desenhos assim que eram voltados para o universo feminino, para o universo masculino. Então, é muito complicado, né? Hoje você fazer um top 10 considerando todos esses aspectos, mas nós vamos tentar fazer. Vamos lá, o nosso primeiro desenho, o nosso top 10, né? Nosso top 10 então é Digimon, né? Um desenho que surgiu já no final da década de 90, né? Houve uma grande propaganda, na verdade, por parte da Rede Globo, onde esse desenho passou, originalmente, onde ele foi transmitido. A Angélica cantava a vinheta, né? Então foi um desenho que teve uma repercussão muito grande, teve muitas pessoas, muitas crianças ali, né? O horário em que ele passava, próximo ao meio-dia, fez com que ele fosse um desenho bastante popular na época. E nessa nossa categoria de desenhos dos anos 80 e 90, ele passou ali, né? Porque ele foi criado em 1999. Tipo assim, se a gente considerasse o Brasil, ele nem seria considerado, já que ele foi passado no Brasil só em 2000, assim, mais ou menos em abril, março de 2000. O nono desenho que nós colocamos na nossa lista aqui é um desenho que a gurizada de agora, né, quem sabe até não acha muita graça, né, o meu guri, né, assistiu ele, obviamente, já via internet, né, He-Man, né, um super-herói da DC Comics. Poucas pessoas sabem que ele pertence ao universo da DC, até a DC eu acho que tem até um pouco de vergonha, ela não fala muito sobre isso, né. Mas é um desenho que surgiu originalmente do Balão Mágico, né? Depois foi... veio para o Brasil no Balão Mágico, no Show da Xuxa, TV Colosso, depois passou... Angel Mix, que eu... Não é Xuxa Mix? Não? Angel Mix. É. Depois passou na TV fechada, né? Passando no canal Cartoon, depois passou no canal Boomerang, né? O oitavo desenho, um desenho que até hoje eu gosto de assistir, né? Quando a gente tem a oportunidade, a gente assiste. Ele bem atemporal, né? Ele não tem coisas de época. E é um desenho que ele por si só é um spoiler, porque a gente sabe o que vai acontecer, né? A cada instante, a cada momento, que é Papaléguas, né? Aquele desenho onde o Coyote compra coisas que pra matar o Papaléguas, sendo que ele podia comprar comida. Ele compra uma roupa do Batman. Pois é, foguetes, né? Balões, né? Enfim. Duas certezas na vida, né? Reeditando o ditado, um deles é a morte e a outra é que a morte provavelmente será do Coyote, né? E esse é um dos personagens mais antigos, aliás, que ainda é famoso, assim, que as pessoas ainda assistem com total tranquilidade, porque é de 49, Papaléguas. Muito bem, o nosso top 7, né? Lembrando que a gente falou de Papaléguas, que era de 1949, né? Nós temos aqui de 1940, Pica-Pau, né? Pica-Pau. Eu acho que não tem ninguém que tenha nascido entre a década de 80 e a década de 90 que não tenha assistido pelo menos umas 200 vezes esse desenho. E eu acho que não existe alguém que não conhece Pica-Pau hoje em dia. Já ouviu falar do desenho Pica-Pau? A pessoa não vai falar que não. O Pica-Pau teve várias fases, né? Tem a fase do Pica-Pau louco, né? Que é Na verdade, ele começou como o Pica-Pau louco. Ele era dito como um personagem grotesco no início, assim, muito louco, e daí ele foi tranquilizando durante o tempo. Pouca gente sabe que o Pica-Pau ele não nasceu como protagonista do próprio desenho, né? Ele fazia parte da Turma do Ente Panda. O nosso próximo desenho aqui, o desenho que ocupa a nossa sexta posição, nós fizemos um avanço aí na linha cronológica, na linha de tempo de quase 50 anos, né? Que é o Cão Coragem. O Coragem de 1995, né? Ele é retratado, todo mundo conhece, né? Acredito que não precisamos falar. O episódio piloto dele foi de 1995, só que ele começou a ser produzido mesmo em 1999, assim. Pessoal, até 2002, mais ou menos.
Coragem é um desenho diferente, né, cara? Porque ele coloca uma dose de terror na proporção certa, terror, suspense infantil. Comédia também. Não, ele é um desenho de comédia, Sim. né? Ele é um desenho de comédia. É um cachorro que se transforma em alguém Mas assim, ó, eles terminavam, às vezes eles terminavam o desenho com uma situação assim perturbadora, Sim. né? Terminava o desenho, muitas vezes, a Muriel e o Eustácio. Sim, Eustáquio. Não... Tem pessoas falando das duas maneiras. Não tem, né? Não tem, tudo não lembra. Corte rápido. Faca. É Tramontina. É um é outro, né? Se transformando em alienígenas, né? Já aconteceu outras coisas assim que te deixam, né, pensando, falando, nossa, isso aqui é feito para criança, né? Mas ocupa o nosso top 6, é um desenho muito bacana, muito legal, divertido, criativo, né? E sem sombra de dúvida, né? Não tem quem não tenha também assistido o Cão Coragem. Pessoal, top 5, né? A quinta colocação, ela pode ser um pouco vista com uma certa... pode ser polêmico, né? A gente ter colocado esse desenho na quinta colocação, tem pessoas que acham que ele merecia estar mais bem ranqueado, quem sabe... Dizem, não, esse daí é primeiro quem lugar, sabe fácil. no top 3, difícil, o primeiro não sei se chegaria a tanto, né? Mas é o desenho que mais tempo se manteve na televisão até hoje, né? Ele é considerado, na verdade ele não é considerado, ele é a série mais longa que existe, assim, é a série com mais episódios, a série mais longa. Nós estamos falando, Ele tá na 30ª temporada. Nossa, 30ª temporada já? Foi 28ª em 2016 e eles já renovaram para a 30ª em 2016. Pois é, então nós temos aí o Simpson aí, né, ocupando a nossa quinta posição, um desenho que iniciou, acredito, em 1987, um desenho... Ele nem tinha, aliás, um programa dele mesmo, ele era durante um outro programa, os episódios dos Simpsons, em 89 ele ganhou um horário nobre ali. Pessoal, o Simpson, né, o desenho da Fox, para quem não sabe, a Fox passou por dificuldades financeiras há algum tempo atrás, né? Mais especificamente há uma década atrás, e teve um período em que o Simpson ele ocupava grande parte da grade de programação da emissora, né? Então o Simpson chegou ao ponto de ocupar 8 horários diferentes da Fox, né? Nesse período onde a Fox estava passando por uma certa dificuldade. O SBT que tu colocava e toda hora estava dando Chaves, assim. E o Simpson conseguiu ali segurar a barra e se manteve, né? Eu acredito que seja não só por isso, mas também por isso que a Fox investe tanto aí, né, na renovação, né, em novas temporadas e tudo mais. Então, Simpson ficou aí como sendo o nosso quinto melhor desenho de todos os tempos aí, né, década de 80 e de 90, e é importante falar, né, importante falar o nosso critério aqui, que pode acontecer de terem desenhos que, como é o caso de Pica-Pau, entre outros, que eles foram produzidos antes da década de 80, mas aqui no Brasil, né, eles se tornaram populares entre a década de 80 e a década de 90. O quarto desenho, estamos chegando perto aí do nosso top 3, né, o quarto desenho, melhor de todos os tempos, década de 80, década de 90, Thundercats, né? A história contada aí de gatos alienígenas que vêm humanoides, assim, alienígenas, que vêm para o planeta Terra, né, pregar a justiça. O Thundercats ele foi produzido por uma empresa que depois foi comprada pela Disney, como tudo hoje em dia é comprado pela Disney, é Fox, é da Disney, é Marvel, enfim. Até se a Disney quiser comprar o canal, mesmo que nós estejamos começando, a gente vende. A própria distribuição era de uma empresa que foi fundida a outra empresa que foi comprada pela Warner. Então nós tínhamos uma empresa da Disney. Warner? Não. Muito bem, pessoal, entramos agora então no nosso top 3, né? Vamos falar sobre os 3 melhores desenhos de todos os tempos, né? Começando aí com o terceiro, ordem decrescente. Alguns também vão achar que esse desenho poderia estar como sendo o segundo ou até mesmo o primeiro melhor desenho de todos os tempos. Dragon Ball Z, né? Dragon Ball Z é um desenho aí que já teve várias temporadas, tiveram diferentes arcos, né? Um dos desenhos mais populares e mais benquistos pelo mundo nerd, né? Mas pelo mundo afora, né? Eu acho que
dentro de uma certa faixa etária, né, as pessoas sempre lembram, né, quando estão falando sobre os melhores desenhos, sempre lembram do Dragon Ball. Tipo, Dragon Ball, eles botaram o nome de Dragon Ball Z com a letra Z no final por ser a última letra do alfabeto. Porque, tipo assim, eles queriam acabar com o Dragon Ball ali, eles estavam ficando sem ideias. Se eles continuassem, eles iam continuar colocando o Gohan como principal para os próximos. Eles até desenvolveram diversos nomes, com Dragon Ball Gohan Adventures e coisas do tipo. Top 2, vamos falar sobre o segundo melhor desenho de todos os tempos, né? Esse é muito bom também. Tem pessoas que acham que esse desenho, quem sabe, deveria estar abaixo de Dragon Ball Z. Eu particularmente não concordo com essa ideia, principalmente da saga que nós vamos estar citando aqui. O nosso top 2 é Cavaleiro do Zodíaco. Cavaleiro do Zodíaco, acredito eu que tenha sido o desenho que apresentou para o público brasileiro os desenhos japoneses, né? A maneira japonesa de fazer desenho. É, né? tipo, o Cavaleiro do Zodíaco é Sensei, ele só é conhecido como Cavaleiro do Zodíaco aqui no Ocidente. E ele ficou conhecido aqui no Ocidente só porque ele se popularizou na França. Ele ganhou esse nome porque ele se popularizou na França, assim. O Cavaleiro do Zodíaco é outro desenho que teve várias temporadas diferentes, sofreu algumas alterações, algumas mudanças. Particularmente eu não gostei das mudanças que aconteceram pós a saga do Santuário, e por esse motivo que a saga do Santuário é a que serviu para nós como base para que ele ocupasse a segunda posição, a segunda colocação. Um desenho muito bem feito, com uma história muito bem contada, bons cuidados, assim, digamos assim, um grande cuidado com os detalhes, né? Coisas que a gente também não estava muito acostumado a ver em desenhos animados, né? E fica então como na nossa segunda colocação, porque realmente ele não teria como superar o primeiro colocado devido aos elementos que o primeiro colocado acaba nos apresentando dentro do seu contexto. E o primeiro lugar, né? O primeiro lugar, o top 1, né? O primeiro, aquele que está aí, né? Está no topo da nossa lista. Isso eu tenho certeza que tem muita gente que concorda com a gente. Eu acredito lugar. que pessoas que tenham nascido entre o ano de 1979 e 1990 são pessoas que existe até uma certa unanimidade, né? Para com esse desenho animado. Estamos falando de Caverna do Dragão, né? Caverna do Dragão é um desenho que, quando surgiu, ele surgiu como sendo uma adaptação de um jogo. Sim, né? é o RPG de mesa, né? Dungeons and Dragons, ou Caverna do Dragão. Aliás, o criador do próprio Dungeons and Dragons, o sistema Dungeons and Dragons, ele foi um dos criadores do desenho Caverna do Dragão, assim, ele foi um dos co-criadores assim, de Caverna do Dragão em si. E para vocês terem uma ideia, né? A intenção, o objetivo de tu criar uma animação foi para promover o jogo, né? Era para que servisse como uma espécie de propaganda. Algo semelhante ao que aconteceu com o Pokémon. O desenho Pokémon só existiu depois do jogo para promover o jogo. Então, os elementos que existem dentro desse desenho, que justificam, né, todo o apelo, né, toda a popularidade, tudo aquilo que até hoje faz com que o desenho seja lembrado, são muito fortes, né? Elementos como o fato de retratar a união de um grupo de adolescente e pré-adolescente junto no mesmo contexto, passando pela mesma situação, apresentar um ambiente de suspense fictício em alguns momentos com figuras aterrorizantes, como é o caso do Vingador, como é o caso do ajudante do Vingador, como é o nome lá, o Mestre das Sombras, eu não vou lembrar agora. Nós tínhamos ali uma ideia boa ali de RPG de mesa, algo que estava começando ali, com todo o investimento, porque uma dos produtores do desenho em si era a Marvel, então nós tínhamos todo um investimento, uma excelente ideia, que infelizmente não foi terminada, né, porque eu estava lendo um pouco, daí o próprio criador, um dos idealizadores do desenho, ele disse que na última temporada eles iam dizer que os jovens, já um pouco mais velhos, mais experientes, eles iam ser chamados de volta para o mundo da Caverna do Dragão pelo Mestre dos Magos, e foi analisado tipo, uns
pelo menos uns três scripts inteiros diferentes, foi até aprovado um deles, mas entraram em discussões, a Marvel não quis mais. Pessoal, é um desenho muito bacana, muito legal, a gente percebe assim, ó, não foram, quase caiu. Não foram feitos muitos episódios, né, desse desenho, e como falado, assim, de um episódio para o outro mudava-se toda a atmosfera do desenho. Existiam desenhos que realmente retratavam um certo submundo do lugar lá onde eles estavam, outro uma floresta encantada. Existiam amigos e inimigos novos que surgiam a todo instante. O maior inimigo era o unicórnio. Na primeira temporada eles tinham saído daquele mundo se não fosse o unicórnio. Pois é, né, cara? Não vou nem entrar no mérito aqui do unicórnio. Aqui. Mas pessoal, assim, ó, é um desenho que sempre merecerá ser visto, a gente não pode perder a oportunidade. Hoje é fácil com a internet, a gente tem a chance de fazer a busca, de assistir a hora que a gente bem quiser. Então, aqueles aí que estão com os filhos pequenos, aí na idade ainda de assistir, que gostam de assistir. Ou se você mesmo ainda não assistiu todos os episódios, mas uma boa. Só concluindo, então assim, o filho pequeno que está se interessando por desenho, então mostre esse desenho é um desenho bacana que agrega, é um desenho feito de uma forma que não se fazem mais desenhos nos dias de hoje, né? Esses dias ainda a gente estava assistindo Cartoon, a gente estava falando sobre isso, né? Considerando desenhos que a gente vê hoje sendo apresentados aí para as crianças, né? Como o Fantástico Mundo de Gumball, A Hora de Aventura. Desenhos que estão sendo remasterizados também, pessoal, que desse estilo agora. Aí tu faz uma comparação desses desenhos com esse nosso top 10, tu vai ver que tu não consegue nem relacionar, né? De tão superficiais que são esses desenhos, com histórias frágeis. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso top 10, né? Pedimos para aqueles que tiverem um tempinho de se inscrever no canal, é só questão de dar um cliquezinho ali para verem os outros vídeos que a gente está postando. A gente está sempre agora tentando montar vídeos com conteúdos que sejam interessantes, que possam agradar aí o grande público. Não só lançamentos, como assuntos variados. Isso, curtiu o nosso vídeo, podendo dar seu like, seu joinha aqui embaixo ali, a gente vai já deixar aqui o nosso muito obrigado. Se você não concorda com o nosso top 10, se você tem uma visão ligeiramente diferente, se você mudaria alguma coisa na ordem, ou quem sabe tiraria alguns dos desenhos que nós colocamos e colocaria outros, deixa nos comentários ali, né? Nos conte qual é a sua opinião, qual é o seu top 10, quais são os melhores desenhos que marcaram a sua infância, que marcaram a sua vida. Porque cada uma pessoa vai ter um top 10 diferente. Um grande abraço a todos, nosso muito obrigado pelo carinho. O que você tem para falar para nós um pouquinho aí sobre Thundercats?